porque o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, está elaborando um dossiê contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com o intuito de defender a atual primeira-dama Janja da Silva. Lindenberg acionou a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e a Casa Civil atrás de dados para atacar a ex-primeira-dama. Esse dossiê seria uma retaliação às críticas contra a Janja, e o parlamentar, então, teria declarado nas redes sociais que, abre aspas, para cada requerimento contra a Janja, vamos apresentar 2 contra Michele Bolsonaro, fecha aspas. A iniciativa busca combater pedidos de investigação da oposição sobre atividades de Janja, que incluem gastos em viagens e manutenção de gabinete informal no Palácio do Planalto, e o PL Mulher, que é presidido pela Michele Bolsonaro, classificou as acusações como, abre aspas, uma tentativa desesperada de desviar a atenção dos escândalos do governo petista, fecha aspas. Deputado Ricardo Salles, o que está acontecendo lá em Brasília e o que o senhor acha que vai dar esta investida do líder do PT na Câmara? Veja, essa tentativa aí de constranger é ridícula, né? Até porque a Michele foi uma ótima primeira-dama, teve uma atitude super correta, trabalhou muito bem todo o programa de voluntariado do governo, teve e continua tendo uma postura digna de primeira-dama, de fato. Ao contrário da Janja, que todo mundo, aliás, os próprios deputados e senadores do PT criticam, dizendo que ela é deslumbrada, intrometida, que ela não deixa as pessoas conversarem com o marido a sós, ela fica se metendo, atende o telefone que é do cara, não deixa o cara receber as pessoas, quer dizer, não tem comparação. Fora que ela é deslumbrada, fica viajando por aí com o dinheiro do contribuinte, viajando em executiva, e leva comitiva, e vai para cima e para baixo, e vai lá beijar a mão do Papa, sendo que nem católica ela deve ser. Quer dizer, é um grau de falta de compostura, acho que jamais visto, né? Nem, até a gente vê essa atitude dessa Janja aí, você fica com saudade da Marisa Letícia, você fala, pelo amor de Deus, como é que o Lula, né, que Deus a tenha, troca a Marisa Letícia por essa Janja aí, quer dizer, o fim da picada. Então, e o Lindenberg Farias está fazendo isso aí para se cacifar, para fazer graça, né, pro Lula e tentar fazer uma média, ainda mais agora que a namorada dele, Narizinho, vai ser articuladora política, agora que ele vai pirar mesmo, vai querer mostrar serviço. Fabi Barroso, uma opinião feminina agora sobre tudo isso que está acontecendo e cadê as feministas de plantão para defender esse ataque do deputado Lindenberg Farias contra a ex-primeira-dama? Esqueça que feminista jamais vai olhar uma causa justa em relação às mulheres. Isso aí eu já não tenho esperança se você tem acorde. Mas eu queria falar aqui, olha só, estão assumindo que usam o lawfare, usam a instituição que está na mão hoje do PT para praticar algo incorreto, não é mesmo? Porque, primeiro, essa equivalência está completamente equivocada. Afinal, a Michele Bolsonaro tem um cargo num partido político e, pelo que a gente saiba, quando foi a primeira-dama, ela só fazia viagens ali com o presidente Bolsonaro ao lado dele. Não tem muito o que explicar. Aliás, foi motivo de muita vergonha alheia da esquerda quando insistiu, né, em derrubar o sigilo da Michele. Encontraram lá que era pago manicure em valores assim, que vou te dizer que em São Paulo custa mais caro, e para manicure se deslocar até lá. Foi ridículo, né? E olha a diferença, nós temos a Janja, que acha que tem um cargo, que acha que realmente pode dar ordens, mandar, e está fazendo tanta zorra que hoje eu ouvi o deputado Felipe Barros contar, né, num jornal aí, no YouTube, dizendo que a própria esquerda tem relatado para ele, que sabe que é deputado da oposição, que a Janja é insuportável, que ela faz coisas absurdas. Então não adianta vir o Lindenberg, o Lindinho, sei lá eu quem, né, o marido da Narizinho, Amaziado, não sei que nome dá para essas coisas, com esse pessoal, não adianta ele vir falando isso, né, só porque ele está admitindo que ele tem AGU, que ele tem CGU, que ele tem todos esses órgãos na mão, porque não tem, né, equivalência e não teria por que ser julgado. Agora já a Janja tem aquele bando de assessores, faz viagem como blogueirinha. Então, gente, está escrachado o lawfare no Brasil com a admissão
aí das pessoas envolvidas que, ai, se você fizer o que é correto, eu vou denunciar como se tivesse feito crime, né, para a CGU, a AGU e etc. Jorge Serrão, sua opinião sobre essa tentativa de lawfare vai prosperar ou não, segundo a sua opinião? Tudo depende. No Brasil, tudo pode acontecer. Agora, Lindinho, que coisa feia! Essa utilização da máquina pública para perseguir inimigos políticos, ela só tem um nome: nacional-socialismo. Na época do bigode da Alemanha, isso foi muito comum. No fascismo lá do Benito Mussolini, muito comum. No Stalin da União Soviética, muito comum. Então, o que vocês do PT estão fazendo é a utilização da máquina pública para destruir e perseguir inimigos políticos. É a utilização criminosa da atividade política. Vocês merecem, de cara, nota -13. Mas calma. A história ainda vai colocá-los no lugar que vocês merecem estar. E por último, Silvio Navarro, para encerrar esse comentário sobre essa investida do Lindenberg Farias contra a ex-primeira-dama. A juventude grisalha do PT, né? Sabe o que me chama a atenção? Se o Lindenberg Farias quiser olhar no retrovisor, ele tem 4,5 milhões de reais para explicar em 2008 e 2010. Tá lá, Drozes e MyWebDB. Eram os dois sistemas do Departamento de Obras Estruturadas ou de propina da Odebrecht na Suíça. Lá, na planilha, ele era ou lindinho ou feio. E se ele quiser mais dados, eu posso dizer, são 4 discos rígidos, 1,6 milhão de arquivos e 2,7 terabytes. Na verdade, eu queria saber do Silvio se ele acha que o Lindenberg Farias se reelege na próxima eleição. Mas não vou perguntar porque é muito indiscreto. Vamos continuar na nossa pauta aqui, porque o Supremo Tribunal Federal se dividiu sobre o julgamento de Bolsonaro, enquanto o prazo de defesa termina nesta semana. Ministros divergem sobre a rapidez do processo que pode impactar eleições de 2026. Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas foram denunciadas e eles têm direito a enviar as suas defesas prévias ao STF. Lembramos, isso é no caso do suposto golpe de Estado. Os ministros da corte estão divididos sobre a velocidade do julgamento. Uma ala defende a conclusão antes das eleições de 2026, outra entende que não é necessário apressar esse trâmite. Magistrados experientes avaliam que apenas o voto do relator sobre as condutas dos 34 investigados poderá levar 4 sessões ou mais do STF, ou seja, um tempo bastante longo, né? E o ministro, ouvido pela CNN, indicou que a previsão de julgar em 2025 esse processo atende a, abre aspas, um apelo político, fecha aspas, de encerrar o caso antes do ano eleitoral. Alexandre de Moraes rejeitou pedidos das defesas para prorrogação do prazo de 15 dias, enquanto advogados de Bolsonaro preparam argumentos contra a denúncia. Fabi Barroso, esse processo, na sua opinião, já tem uma sentença escrita e será um processo que será taxado de político, ou eles pelo menos tentarão colocar alguma folha de figo na frente para evitar a vergonha? Gostei da folha de figo, mas não tem a folha de figo que seja suficiente para esconder tudo isso que está na nossa cara faz muito tempo. Isso é o grande finale, né, que já tem sido preparado. Aliás, eu não acredito nessas informações, não em você, Cauti, mas, né, quem apurou essa mídia militante, aí eu realmente não acredito. Por quê? Nós assistimos, né, em inúmeras outras pautas também, todos os ministros do Supremo nem rechaçarem. O que a gente vê ali é puro teatro. Antigamente, ainda nas sessões do Supremo, você tinha um debate. Mas veja, só a título aqui de esclarecimento, amanhã vai a julgamento o Cacique Sererê. E vai num julgamento que não tem nem mesmo plenário.
né, vai ser depositado os votinhos ali, todo mundo já sabe, né, vai ser condenado, agora resta saber há quanto tempo, né, ele já está lá preso há bastante tempo, teve situação bem grave de saúde, mas a gente sabe que nessa hora os direitos humanos nada importa. Então é como se não existisse e fosse, né, um castigo a mais, assim, que as pessoas, nesses casos, têm que pagar. Em relação a esse julgamento, eu acredito nisso 100%. Foi realmente negada as diversas pedidos de todas as defesas que fizeram ali, que era algo bem razoável darem mais tempo, porque é algo complicado, os autos são físicos e você demora muito tempo para poder baixar as informações, fazer uma análise meramente ali das informações, para depois poder elaborar uma defesa. E isso não foi concedido. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive a PGR também, como sempre, né, só faz como vaquinha de presépio, como diria minha mãe. Balança a cabeça dizendo sim, ministro Alexandre de Moraes está correto em tudo, até no ar que ele respira. Então, eu acho que vai ser cumprido esse ano, sim. É uma agenda política, não é uma agenda jurídica, e a gente sabe dos diversos erros que causariam nulidade absoluta neste processo, vamos deixar bem claro, neste processo e nos demais processos que são carregados de vício judicial e que, portanto, a gente só pode chegar numa constatação. Estamos num Estado de Direito, com exceção, um tribunal de exceção, e também temos aí, né, um tribunal perseguidor que também utiliza a lawfare, como eu falei há pouco, né, mas escrachadamente. Né? E agora a gente vai entender quem são os outros atores desse grande teatro que não está aparecendo. Acho que verá à tona todos eles. Deputado Salles, a gente teve no Brasil, estavam falando antes, dessa visita da OEA, ou seja, o mundo está olhando para o Brasil. Trump cita o Brasil dia sim, dia não, por uma série de razões. O deputado Eduardo Bolsonaro foi nominalmente citado e saudado pelo Trump na CPEC. Na sua opinião, um processo viciado, como a Fabi estava falando, em origem, com um trâmite, um procedimento também irregular, que levará a uma definição, a uma condenação já escrita, não é demais para ser defendido em instâncias internacionais? Não aumentará os holofotes em cima do Brasil? Ou o STF, na sua opinião, não está nem aí com aquilo que o mundo pensa desses abusos? Olha, eu gostaria de pensar que eles se constrangem com sanções morais ou determinados pareceres contrários, enfim, que possam ver da OEA ou do Tribunal de Haia, ou seja lá o que for. Não me parece que é o caso. Basta dizer que esse processo não tinha nem que ter tramitado no Supremo Tribunal Federal. Ex-presidente da República não tem foro, ou seja, ele deveria ter tramitado em primeiro grau. E, portanto, com parecer do Ministério Público de primeiro grau, com instrução processual normal em primeiro grau, quer dizer, a própria existência e tramitação deste caso no Supremo Tribunal Federal já é um equívoco. Então, e assim como os dos presos do 8 de janeiro, por aí vai. A existência, o advento dessa mudança política nos Estados Unidos é óbvio que traz mais pressão, mais atenção, mais luz sobre esses erros, esses abusos, esses desmandos processuais. Mas nós precisamos ter em mente que, como disse o próprio advogado, acho que da rede, como é que chama aquela rede que ele deu até entrevista na CNN, dizendo, não, mas não tenho a quem recorrer, né? Acima do Supremo não tem ninguém. Então, o problema de você... Acho que é a Asfav, não é? É um advogado estrangeiro, que acho que era, não sei se era advogado daquele Rumble, ou era alguém aí que estava falando lá na CNN. Do Chris, do Rumble. Isso, Ele falou o seguinte, né, Silvio? Ele falou, olha, eu não tenho para quem recorrer, porque a jornalista pergunta assim, falou, mas o senhor não vai recorrer? Ele falou, mas vou recorrer para quem? Quer dizer, num sistema judiciário brasileiro, não tem instância recursal contra decisões terminativas do Supremo Tribunal Federal. Então esse é o problema de você deixar tramitar um processo que a rigor não deveria estar lá, no próprio tribunal. Porque aí quando você se insurge de maneira fundamentada contra uma série de nulidades que vão acontecendo ao longo do processo, você não tem a quem recorrer. Se os próprios ministros da primeira turma decidiram que eles mesmos são
não estão impedidos em julgar o Bolsonaro. O Flávio Dino, mesmo tendo entrado com ação, subscrito uma ação contra o governo, contra o presidente Bolsonaro, e o Zanin também, na época daquelas ações coletivas, eles tinham que se dar por impedido. Então, veja, são coisas que num judiciário de primeiro grau são óbvias e que seriam imediatamente derrubadas em segunda instância. Como nós não temos uma instância recursal, não tem a quem recorrer. Então, agora, eu sou cético com relação a esses órgãos internacionais terem um poder de pressão muito elevado. Eu acho que é importante fazer esse trabalho que está sendo feito por Eduardo e por outros lá fora, mas eu não sei se esses órgãos têm efetivamente toda essa influência que a gente gostaria que tivesse nesse momento. Deixa eu só fazer uma correção, é o Martin De Luca, Salles, e não o Chris, que representa o Rumble. Mas foi aquele que falou na CNN, né? Esse aí. Perfeito, perfeito. Silvio, então já te deixo a palavra sobre esse caso, sua opinião sobre essa decisão dos ministros do STF e o que poderia acontecer nas eleições de 2026, caso o presidente Bolsonaro acabe sendo preso por essa decisão. Eu acho que a eleição de 2026 está muito longe, né? Então eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia, tem que ter muito cuidado para tratar da eleição de 2026. Até porque o governo atual, e podemos imaginar que o presidente Lula da Silva pode tentar a reeleição, é um governo que vai cair de podre, né? Acho que a sociedade, o pagador de impostos, já entendeu que tem o pior governo desde a redemocratização. Eu só queria pegar um ponto aqui que o Salles traz e enfatizar, porque é muito importante isso. É o duplo grau de jurisdição obrigatório, que faz parte do direito, faz parte do Estado de Direito, do devido processo legal, e que todas essas pessoas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que não era mais presidente no 8 de janeiro de 2023, não tem esse direito. É a cabeleireira Débora, é o morador de rua que dormiu na rua errada, é o pipoqueiro, ninguém tem esse direito hoje, que traficantes de drogas têm, que muita gente tem e que o presidente Lula da Silva teve, porque ele foi condenado em primeira instância, depois foi condenado por outros tribunais, mas o Cristiano Zanin, vejam vocês, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha uma corte recursal para quem reclamar. Jorge Serrão, só para completar esse giro de comentários sobre esse ponto. Esse caso vai dar muita complicação ainda, porque o Supremo cometeu o erro político primário de cuidar de um julgamento político. Só isso aí já quebrou a situação. Cuidou de um processo no qual as pessoas envolvidas não tinham o famoso foro de prerrogativa de função, como lembrou o Ricardo Salles. Então, esse processo todo, ele, no momento oportuno, ele será considerado anulado de pleno direito. É isso, vai ser a única salvação para essa história toda. Aí, teremos de esperar uma nova composição do Supremo Tribunal Federal para que isso possa acontecer. Na atual, o Supremo concorda com tudo isso que está sendo feito, com todos esses equívocos. E nesse caso específico aí, serão 5 processos que serão cuidados. 5! Eles foram fatiados em 5 pedaços pela Procuradoria-Geral da República. O troço é pior do que parece, a demora disso aí vai ser muito maior, ou então haverá um julgamento sumaríssimo, do qual já se sabe qual é a sentença final. Parece que é isso, mas o mundo do direito não permite que seja isso. Será que nenhuma voz discordante dentro do Supremo Tribunal Federal vai dizer que isso não pode? Vai ter que esperar alguém lá de fora questionar, mas o questionamento lá de fora, o Salles lembrou muito bem, pode valer muito pouco. Aqui a vontade é suprema, literalmente. O Supremo está vivendo numa realidade própria que ele acha que está certo na defesa do que ele considera democracia. Então, tudo que é feito por ele é feito com respaldo de todos, não de um ministro isolado,
é de todo o conjunto do Supremo, e com essa visão de que eles estão salvando a democracia do Brasil de uma suposta direita que teria vínculos aí nazi-fascistas. Nada mais falso do que isso, como é absolutamente falsa a tese de que houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Então o pessoal está sendo acusado de algo que não aconteceu. Mais injusto que isso, impossível. Vencedor do Oscar pelo melhor filme estrangeiro, Walter Salles, disse que a democracia no Brasil está fragilizada. E o deputado Eduardo Bolsonaro rebateu ao diretor e o chamou de, abre aspas, psicopata cínico, fecha aspas. Walter Salles ganhou o Oscar no último domingo, alertou em uma entrevista que, abre aspas, a fragilização da democracia, fecha aspas, aqui no Brasil estaria em andamento. O diretor afirmou que espectadores nos Estados Unidos identificaram semelhanças entre a trama do filme e o regime sobre o regime militar e a atual situação política também nos Estados Unidos, e o deputado Eduardo Bolsonaro reagiu duramente às declarações, classificando Salles como um psicopata cínico que faz filme de uma ditadura inexistente e reclama do governo americano. O parlamentar ironizou que se Salles criticasse o regime instaurado por Alexandre de Moraes, estaria na cadeia gozando do esplendor da democracia da esquerda. O filme brasileiro retrata a história de Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, e sua busca pelo marido desaparecido durante os anos do regime militar. Silvio Navarro, sua opinião sobre essa declaração de Walter Salles, herdeiro de uma família de banqueiros, um dos homens mais ricos do Brasil, diretor de sucesso com esse e outros filmes, e agora também arauto da democracia? Eu não vou criticar o cinema nacional, eu não vou criticar a obra do Walter Salles, eu não vou criticar a Fernanda Torres como atriz, o Selton Mello, eu não vou criticar nenhum deles. Eu acho que eles estão no papel deles, eles são atores, diretor, eles fizeram um bom trabalho. Do contrário, eles não teriam ganhado um prêmio. A gente até pode dizer, olha, não é o prêmio de Oscar de melhor filme, é uma espécie de série B. Tá tudo bem, mas ganharam. A gente vai desqualificar? Não, ganhou, tá tudo certo. O problema é que todo esse pessoal, e principalmente os mais envolvidos com a cultura, os democratas de carnaval, essa turma que diz assim, olha, eu sou meio intelectual, meio de esquerda, eles não conhecem a Lei 6683 de agosto de 1979, quando o presidente Figueiredo concedeu anistia ampla e irrestrita para todo mundo. No ano seguinte nasceu o PT. O PT nasce de um braço sindicalista, um presidente à época do partido que hoje é presidente da República, egresso do chão de fábrica, o Lula da Silva, um pedaço da pastoral católica, e esses intelectuais, eles não entenderam que aquela anistia foi ampla e restrita, ou seja, os perdoados não perdoam. Aquele pessoal andava armado, aquele pessoal sequestrou, aliás, Charles Elbrick, né, o embaixador americano, foi sequestrado pelo Gabeira e pelo Franklin Martins. Aquele pessoal matava, aquele pessoal cometia crimes de verdade. Eles não andavam armados com batom para escrever numa estátua "Perdeu o Mané". Eles andavam armados com fuzil, com pistolas. Então, eu acho que há uma hipocrisia. Hoje o Brasil vive uma hipocrisia. E já passou da hora da anistia que eles pregavam lá acontecer à luz do hoje. Queria perguntar para a Fabi sua opinião também sobre esse aspecto, essa crítica à democracia, perdão, vinda de Walter Salles, um dos bilionários, homens mais ricos do país, que diz que a democracia aqui nos Estados Unidos estaria em risco. Olha, é difícil a gente dizer sobre pessoas que não dependem tanto assim da economia, de decisões muito simples que o cidadão comum tem que tomar no dia a dia, né? Então, eu entendo esse lado aí que o Silvio colocou a respeito do Oscar, de falar da atriz
inclusive eu não esqueço da Vani, dos normais, então realmente a gente, né, deveria separar as coisas. O problema é que esse pessoal não separa. Esse pessoal começa a falar essas sandices Brasil afora e atrapalha demais, né, o cenário do Brasil. Então, o Eduardo Bolsonaro, ao meu ver, está corretíssimo. Eu só não falaria o mesmo tom aí, de dizer que alguém é psicopata cínico. O cínico até manteria, mas o psicopata é simplesmente uma questão profissional. Eu não sou médica, não tenho capacidade para avaliar, mas submeteria, sim, né, um perito criminal, se fosse o caso. Aliás, a Polícia de São Paulo tem os melhores aqui, e a gente sabe o que a gente está dizendo, porque falar sobre, né, ainda estou aqui, sobre esse apelo midiático, todo orquestrado pelas organizações Globo, a gente sabe que tem dedo nisso também, e ignorar as pessoas que de fato estão aqui, que de fato estão sofrendo os abusos do judiciário, né, essas pessoas aí, eu acho que isso sim é o verdadeiro drama e que nenhum cineasta vai conseguir relatar e retratar mais do que a própria realidade, né? Eu costumo, tem um amigo que sempre diz o seguinte, que a vida, ela é um ótimo roteirista e deixa qualquer tipo de roteirista no pé, lá do rodapé da história, e é verdade, né? A gente tem visto muitos psicopatas pelo poder, para o poder, e sem nenhuma misericórdia para as verdadeiras causas aqui no Brasil. Agora, deputado Salles, essa crítica que esse cineasta faz me lembra muito as críticas que surgem quando a direita ganha as eleições. Ou seja, quando a esquerda ganha a eleição, é o triunfo da democracia. Quando a direita, como o Donald Trump, chega no poder, é um risco para o futuro do país, um risco democrático. Inclusive, a gente viu Donald Trump ganhar as eleições de 2016, perder em 20 e agora ganhar novamente. Então, é uma crítica preconceituosa, uma crítica assim com um forte viés ideológico, na sua opinião, essa que vem do cineasta? O negócio é o seguinte, eu assisti essa entrevista do Walter Salles com a Fernanda Torres, e realmente aquilo é de virar o estômago. Primeiro pelo seguinte, toda a grana desse cara vem deles serem donos de uma série de conglomerado econômico, mas dentre eles a CBMM, que é a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, que explora nióbio e vários outros metais raros aqui no Brasil. Ou seja, o cara vive da mineração. Em geral, essa turma da esquerda só critica a mineração. Por outro lado, o cara é sócio do Itaú. Aliás, razão pela qual eu fechei minha conta no Itaú, no banco dos esquerdistas. Né? Impressionante. João Moedo, os Moreira Salles, enfim, uma parte dos Setúbalos. Aquela Neca Setúbal, que é puxa-saco da Marina Silva, tudo Itaú, né? Impressionante. Mas esse cara, meu, é dono de banco. Banco tira expulsa a velhinha de casa que não pagou prestação, retoma carro de gente humilde que não pagou prestação. Quer dizer, o ganha-pão do cara é a maior filha da putice que tem, que cobra juros de todo mundo, não tem dó de ninguém. A raça mais fria, sem coração que existe, é banqueiro. Aí o cara pega toda a grana que ele ganha nos bancos e vem dar uma de bonzinho. Ainda estou aqui, porque a democracia desse governo ditatorial, do golpe militar. Mas pra puta que pariu. Desculpa, o pai dele, embaixador, o Walter Moreira Salles, ganhou uma fortuna fazendo um negócio com o governo. Esses caras aí tem que ser desmascarado na física. Esse cara não tem nada de bonzinho. Esses caras, todos eles aí, esses caras todos aí, vivem muito bem, obrigado, que nem belos de uns burgueses, tem muito dinheiro. Quero ver, sei lá, no Banco Itaú, pedir juros subsidiado, quando o cara falou, mas como assim? Você fala, eu ainda estou aqui, né? O Walter Moreira Salles é um cara do bem, de esquerda, como é que pode o banco dele cobrar tantos juros assim, despejou minha avó de casa, tirou o carro do meu vizinho, que porra! Então assim, esses caras não têm moral para criticar nada, além do que uma crítica mentirosa, né? Dizendo que não pôde filmar porque era pleno governo Bolsonaro. Que porra é essa que não pôde filmar em pleno governo Bolsonaro? Todo mundo fez o que quis no governo Bolsonaro. Aliás, eu faço um paralelismo interessante. O Silvio, que é o nosso maior conhecedor de história aqui, talvez se não concordar, me desminta aí. Mas, salvo engano, durante o período imperial, que havia poder moderador e tudo isso,
O próprio imperador Dom Pedro II era criticado, faziam caricatura dele, e ele nunca censurou a imprensa e nunca fez nada. O regime Bolsonaro, nós do governo, enquanto eu estava lá, e mesmo depois, quando o presidente continuou, e nós do governo, de maneira geral, fomos criticados na física, da maneira mais calhorda, cafajeste que havia, críticas mentirosas, né, de vários órgãos de imprensa, de vários artistas, né, a turma que chorou porque secou o dinheiro da Lei Rouanet, a grana que nós cortamos das ONGs em tudo quanto era área, principalmente no meio ambiente. Os negros choravam e criticavam, xingavam o antiministro, passar boiada, não sei mais o que, né? Nunca fizemos nada para proibir ou para retaliar ou para censurar. Ou seja, esse discurso desse Walter Morassalli, que graças a Deus não é meu parente, esse discurso é mentiroso, é falso, é canalha. Então, assim, é nojento ver isso, nojento. Ainda mais vindo de um cara que é banqueiro e que eu tenho certeza que cobra bastante juros, bem altinhos, basta olhar aí o balanço do Itaú. Falando agora de verdades incômodas para o governo Lula, e aproveitando que temos um ex-ministro do meio ambiente aqui conosco, o Brasil registrou 1.819 focos de incêndio em fevereiro, isso após o ano recorde. O Cerrado concentra 35% das queimadas, enquanto Mato Grosso lidera o ranking estadual. O Cerrado foi o bioma, então, mais afetado, com 634 focos. No Mato Grosso, tivemos 239 ocorrências, seguido por Bahia, 227, e Minas Gerais, 186. Todos os 6 biomas brasileiros registraram uma incidência de fogo, com a Mata Atlântica em segundo lugar, com 466 focos, o dados que vem após um 2024 ter fechado com 278.299 focos de incêndio, um aumento de 46,6% em relação a 2023 e o pior resultado desde 2010. Deputado Ricardo Salles, a pergunta fácil seria: cadê os artistas da Globo fazendo live gritando Amazônia? Mas a pergunta difícil é: como reverter esse desastre que o governo Lula está propiciando ao meio ambiente brasileiro, inclusive em ano de COP30, né? Pois é, imagina se a gente tivesse no governo Bolsonaro, ele estaria em todas as televisões, em todos os programas, em todas as redes sociais, dizendo: esse governo fez o desmonte ambiental, esse governo está colocando fogo, eles não gostam do meio ambiente, não gostam do planeta, eles querem acabar com as espécies, querem dizimar os índios, querem fazer acontecer. Foram isso que eles fizeram ao longo de 4 anos. Eles pegaram situações que, na maioria dos casos, não tinham nada a ver com ações governamentais e quiseram imputar isso ao governo. Nós, do ponto de vista político, obviamente, talvez haja uma crítica dizendo: vocês não estão batendo, mas é que nós, a direita, no mundo inteiro, né, a direita tem esse, entre aspas, esse lado frágil de sempre dizer a verdade e ter o compromisso com o caráter, com a ética, né, com o efetivo debate de questões que podem trazer soluções ou discutir os problemas no mérito, né, com técnica, e não ficar fazendo oba-oba. Então, ao contrário de fazer o que eles faziam, eu vou dar uma resposta aqui que é uma resposta de quem conhece e de quem tem responsabilidade com aquilo que fala, não como a turma da esquerda que fala qualquer porcaria só para encher o saco da direita. O que acontece na prática? Você está tendo menos chuva e períodos mais quentes. Isso aumenta, evidentemente, a incidência de focos de queimada, em quaisquer biomas. Essa época do ano não era para ter tanto incêndio assim, tanto foco de queimada, porque nós ainda estamos num período considerado ainda chuvoso. Não tanto quanto janeiro e fevereiro, mas março, né, fevereiro, a transição de fevereiro para março já começa a diminuir um pouco, mas ainda não era para estar sendo assim. Por outro lado, já está claro desde 2, 3 anos atrás que haveria uma oscilação dos índices pluviométricos e da parte de umidade, tudo isso. Ou seja, o governo, aí sim uma resposta política, o governo Lula, sobretudo sob o comando da Marina, que é tida pelos ambientaloides e por vários membros do governo como o ícone aí do ambientalismo, né? Ela já devia ter se preparado para isso, já devia ter criado mais brigadas anti-incêndio,
utilizado mais tecnologia, como eu já disse aqui, os retardantes de fogo, abertura de aceros e tantas medidas que são medidas conhecidas há muito tempo e que demandam efetivamente um trabalho governamental. O problema é que eles colocam a ideologia e os dogmas acima da técnica e da ação. E aí, ao invés de atuar com técnica, eles atuam com dogma e com ideologia. Ideologia não apaga incêndio e não previne queimada. Infelizmente, é isso que nós estamos assistindo. A Marina Silva, que é o Buda aí dos ambientaloides, está perdida nesse assunto e não consegue ter resposta. Eu publiquei outro dia, você falou em COP, eu publiquei outro dia uma fotografia de um canal de esgoto a céu aberto, cercado de favela lá em Belém, né, e dizendo o seguinte, que o Helder Barbalho, governador do Pará, deveria colocar os políticos e acadêmicos e ambientalistas europeus para dormir durante a COP nesses barracos, na frente do esgoto e sem coleta de lixo, justamente para eles verem qual é a realidade efetiva do maior problema ambiental brasileiro, que é a agenda ambiental urbana, falta de tratamento de lixo e de coleta e tratamento de esgoto. Né? Então a turma, em vez de ficar gastando dinheiro do contribuinte, indo para cima e para baixo, viajando nas COPs, se reunindo para tocar violão de sunga crochê fumando maconha, deveria efetivamente cuidar dessas questões que são as mais importantes para o meio ambiente. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.